Que a paz esteja com você, na sua casa e dentro do seu coração. Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando da Palavra de Deus, pela sua audiência aqui no nosso programa. Queremos servir a Deus e testificar o que nós vivemos e sentimos e também passar para você o que nós acreditamos, que é a fé em Jesus, o único que pode mudar a vida de um ser humano. Para começar este discurso, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está no livro escrito por Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no último capítulo, capítulo 24, os versículos 45, 46 e 47. Está escrito assim: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esta foi a missão de Jesus. Logo após ele ressuscitar, ele começou a falar a alguns discípulos privadamente e a designar agora ordens. E o interesse de Jesus era exatamente isso que nós lemos agora. Que todos acreditassem que ele foi crucificado numa cruz, que ele ressuscitou dos mortos e que agora nós temos a responsabilidade de anunciar às pessoas duas coisas que ele especificou aqui: o arrependimento e a remissão dos pecados. E só através de Jesus é possível a pessoa entender o Evangelho. Como nós também lemos aqui, foi Jesus quem abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. As Escrituras, pelos judeus, é chamado todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Para nós, as Escrituras é toda a Bíblia, até o Apocalipse. Mas nós entendemos agora a autoridade da Palavra de Deus, que é uma defesa que nós fazemos, não por outros argumentos, pela teologia, não pelos argumentos filosóficos, mas pela autoridade da Palavra, porque a Palavra de Deus, ela se mostra verdadeira. Nós acreditamos que ela é a Palavra de Deus exatamente porque ela se cumpre todos os dias. A maior prova que você vai ter da Palavra de Deus, de que a Bíblia realmente tem e é a Palavra de Deus, é que todos os dias, ou na televisão, ou dentro da sua casa, ou dentro do seu coração, ou saindo pela rua, todos os dias ela se cumpre, ou com uma mensagem, ou com uma ameaça do céu, ou com algum interesse, ou com algum sentimento profundo, ou uma dor que você sente. É Deus tentando te avisar de alguma coisa. É Deus querendo chamar a sua atenção para a sua palavra. Pois bem, o que nós queremos falar aqui é que Jesus foi crucificado nesta cruz. Jesus, ele trouxe para nós um exemplo muito prático. E para defender isso, eu queria fazer uma simples pergunta para você. Para que serve uma cruz? Outra pergunta seria: qual o seu problema? Porque a cruz, ela não serve para nada mais a não ser para ser crucificado. Todos nós estamos esperando uma resposta de tantas cruzes que a gente vê por aí no pescoço, nas igrejas, nos desenhos, na internet, mas o real significado da cruz, ele está em Jesus, porque é o sacrifício de Jesus que faz toda a diferença. Isso já é visto na própria crucificação de Jesus, porque Jesus foi crucificado com uma pessoa à direita e outra pessoa à esquerda. E essas duas pessoas entenderam o Evangelho, ouviram a palavra, viram Jesus sendo crucificado, mas só a pessoa que está no meio, Jesus, é quem faz toda a diferença. Então a cruz não está num pedaço de madeira. O sentimento da cruz não está no interesse nosso em guardar alguma lembrança desse simbolismo, mas está no interesse de quem foi crucificado lá, que é Jesus. Jesus foi dar o exemplo e depois ele deixou uma condição para os seus discípulos. Ele disse: se vocês quiserem me seguir, neguem-se a si mesmo. Tomem todos os dias a sua cruz
e depois sigam-me. Esse é o evangelho que devemos acreditar. Jesus disse: vocês devem fazer o mesmo que eu fiz. Vocês devem acreditar no mesmo que eu acreditei, ou seja, que eu recebi a mensagem do meu Pai e eu estou passando para vocês. Agora nós recebemos Jesus, Ele é revelado dentro de nós e nós pregamos para você a mesma mensagem, a mensagem da cruz, que para algumas pessoas é a cruz da ofensa, porque você vê pessoas que gostam de carregar o crucifixo. Alguma imagem, na própria igreja evangélica nós temos isso, mas o sentimento e o sentido da cruz, as pessoas não gostam de entender. Por quê? Porque quem é que quer ser crucificado? Quem quer morrer numa cruz? Porque alguém que é condenado à cruz, ele perde todos os seus direitos. Ele não tem privilégios. Quem é condenado à cruz está alienado à vontade dos que estão crucificando ele. Então quem está crucificando a pessoa tem direito de zombar, tem direito de rasgar as vestes, tem direito de quebrar os ossos, tem direito de falar o que quiser, mas a pessoa que está na cruz, o direito dela é o silêncio. E nós precisamos entender que é isso que Deus quer de cada um de nós. E é esse silêncio que eu vou chamar hoje não é uma doutrina, mas hoje eu vou chamar de arrependimento. É uma introspecção, é quando você percebe lá dentro de você que realmente você é um pecador e que precisa urgentemente de Jesus. Todos nós, você, eu. E é aí que nós vamos entender o sentido da cruz. Que Jesus morreu nos dando o exemplo, dizendo: ei, vocês agora também vão ser mortos e depois eu vou ressuscitar vocês no último dia. E essa é a garantia que nós temos, essa é a fé que nós pregamos. E nós estamos passando para você o que Jesus também nos ensinou, que é pela palavra de Deus que nós podemos alcançar a vida eterna. Jesus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Às vezes ele falava escrevendo no chão, às vezes ele falava com as pessoas cuspindo no chão, esfregando nos olhos, curando o cego, mas em tudo isso você vai perceber que o evangelho foi ministrado, pregado, e ninguém fez mais diferença nesta história da humanidade do que Jesus. A própria história foi dividida antes e depois de Cristo. Ninguém pode negar a existência de Jesus. O que estão tentando negar é que Jesus ressuscitou. E a maioria das religiões no mundo, as maiores, estão tentando passar ou ensinar para as pessoas que nós não precisamos morrer, ou que se nós morrermos, nós vamos voltar em outra vida para alcançar um nirvana, quem sabe, alcançar a perfeição. Só que a perfeição que nós vamos alcançar só vem através de Jesus. A primeira mensagem de João Batista foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A primeira mensagem de Jesus também, no capítulo 5 de Mateus, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A primeira mensagem de Pedro também, que foi o pastor da igreja, quando ele, depois de ser batizado com o Espírito Santo, ele pregou: olha, Deus cumpriu o que antes, na boca de todos os profetas que estão escritos aqui, havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, o arrependimento, ele vem primeiro, para depois o reino se estabelecer. É assim que acontece. O evangelista Marcos disse que o reino não é nada visível, que nós podemos construir com um trono, com monumentos. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus está dentro de nós. Deus vai estabelecer o reino dele dentro de você na hora em que você se arrepender dos seus pecados. Mas fique tranquilo, o arrependimento não é uma decisão momentânea e tão simples. É o próprio Jesus quem vai dizer para você: você está errado aqui e aqui e precisa mudar. E pode ter certeza que depois que você receber Jesus em sua vida, depois que o interesse do Evangelho for participado dentro de você, as coisas vão ser diferentes, porque você vai sentir o seu coração queimar, você vai sentir apreço pelas pessoas, você vai perceber que o seu passado, embora pudesse ter sido melhor, mas o seu futuro vai ser melhor ainda. Porque a promessa de Deus é para uma eternidade, não apenas alguns anos de vida. É até interessante porque no nosso aniversário, as pessoas nos oferecem geralmente isso. O parabenizo dizendo que você tenha muitos anos de vida. Ainda é muito pouco para o que Deus tem prometido para nós. Por isso, esta mensagem é uma mensagem para confrontar a pessoa que somos.
É esse o problema que nós queremos carregar, o problema do arrependimento. É começar a perceber que nós vamos mudar aos poucos e que só Jesus pode mudar esse sentimento dentro de nós. Você pode receber essa palavra ou não, é uma decisão sua. Mas esta é a única verdade que vai mudar as pessoas. E tudo está se cumprindo diariamente. Creia na palavra de Deus. Receba Jesus em sua vida. Mude o seu comportamento, porque só Jesus pode conduzir você a Deus. Somente Ele. Eu quero com você neste momento orar e pedir a direção de Deus para esse mundo tão difícil, esse mundo tão caótico hoje, e que a Bíblia diz que ele já está no maligno. Que nós possamos orar e interceder pelas famílias, pelo nosso governo e por tudo que o Senhor também tem interesse em mudar nesta nação. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos, pois Tu és santo. Que a Tua vontade prevaleça dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso espírito. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos ensina a viver segundo o Teu querer. Nos ensina, Senhor, a praticar a verdade, a cumprir os Teus desejos todos os dias. Ensina-nos a nos arrepender para vivermos a verdadeira promessa e, enfim, sentirmos o Teu Espírito dizendo o que nós devemos ou não devemos fazer. Assim eu peço a Tua bênção para esta cidade, Bragança, para esta nação chamada Brasil, para os nossos governantes, para que eles tenham, Senhor, autoridade do céu e não de si mesmo, para governar essa nação. E que o Teu nome seja exaltado, o Evangelho propagado e os cristãos, meu Senhor, responsáveis por isso, sejam iluminados para a verdade chegar a todos os corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.